Olá! Hoje a gente vai direto ao ponto e extrair as ferramentas mais práticas do livro A Startup Enxuta, do Eric Ries. A ideia aqui é pegar o que funciona e colocar em prática agora mesmo. Vamos começar com aquele que talvez seja o pior pesadelo de quem cria alguma coisa. Imagina passar meses, às vezes anos, trabalhando num projeto para no final descobrir que ninguém quer usar. É disso que a gente vai fugir. Então, a grande sacada do livro é exatamente essa: como parar de desperdiçar tempo e dinheiro. É uma virada de chave, sabe? O foco total é numa única coisa: aprendizado validado. E o que é isso? Bom, é o que a gente vai ver agora. Primeiro insight, e talvez o mais importante, evite construir algo inútil. Parece óbvio, né? Mas a questão é, como? O segredo é aprender o que as pessoas querem de verdade e não o que a gente acha que elas querem. E para fazer isso acontecer, existe um motor, um ciclo que nunca para: construir, medir e aprender. É bem simples. Primeiro, se constrói o mínimo possível para testar uma ideia. Depois, se mede como as pessoas reagem a isso. E, por fim, se aprende com esses dados para decidir o que fazer em seguida. É um ciclo constante. Ok, mas como é que se começa esse ciclo? Gastando o mínimo de esforço, tempo e dinheiro possível. A resposta está numa sigla que muita gente já ouviu falar: o MVP, ou Produto Mínimo Viável. E aqui tem um ponto que é fundamental. Um MVP não é uma versão mais simples do seu produto final, de jeito nenhum. Pensa nele mais como um experimento científico. O objetivo é testar a hipótese mais arriscada, a principal dúvida do negócio, da forma mais rápida e barata possível. Olha só o exemplo das Zappos. Eles não começaram com um estoque gigante. O fundador simplesmente foi em lojas de sapato, tirou fotos e colocou num site super simples. Quando alguém comprava, ele ia na loja, comprava o sapato e enviava. Qual era o teste ali? A pergunta era: será que as pessoas têm coragem de comprar sapato pela internet sem provar? E a resposta foi sim. Outro caso genial é o do Dropbox. A tecnologia deles era super complexa. Seria impossível criar um protótipo rápido. O que eles fizeram? Um vídeo. Um vídeo de 3 minutos que só mostrava como o produto iria funcionar. Era uma simulação. E esse vídeo viralizou. Foi a prova que eles precisavam de que as pessoas realmente tinham aquele problema de sincronizar arquivos. E tem o Groupon, que é um exemplo clássico de simplicidade. Eles começaram com um blog em WordPress. Só isso! Quando alguém se interessava por uma oferta, a equipe criava um PDF na mão e mandava por e-mail. Era tudo manual, super improvisado. Mas funcionou para validar a ideia principal. Beleza, a gente já entendeu que precisa testar as ideias, mas depois que o teste está no ar, como a gente sabe se está dando certo ou errado? É aí que entra a parte de medição. E aqui tem uma armadilha enorme: as famosas métricas de vaidade. Aqueles números que inflam o ego, mas não ajudam em nada na hora de decidir. A gente precisa separar o joio do trigo. De um lado, as métricas de vaidade, número total de downloads, visualizações de página, são números que impressionam, mas não dizem muita coisa. Do outro lado, as métricas acionáveis. Qual a porcentagem de novos clientes que convertem? Quantos usuários continuam ativos depois de um mês? Essas sim mostram o que está funcionando. O autor chama isso de teatro do sucesso. Sabe, usar números bonitos para impressionar um investidor ou para sair bem na foto. Mas o progresso de verdade, aquele que constrói um negócio sólido, vem de olhar para os dados de forma honesta, para os dados que mostram a realidade. Então, como escolher as métricas certas? Tem uma regrinha boa, a dos 3 As. A métrica precisa ser acionável, ou seja, ela tem que mostrar uma relação clara de causa e efeito, acessível, todo mundo no time precisa entender o que ela significa, e auditável, os dados têm que ser confiáveis, sem margem para dúvida. Ok. E se os dados, aqueles dados acionáveis e honestos, mostrarem que a estratégia atual não está funcionando, é hora de desistir? Não, é hora de pivotar. Pivotar não é admitir o fracasso, muito pelo contrário, é uma correção de curso inteligente. É usar o que foi aprendido para testar uma nova direção estratégica. É um sinal de que o aprendizado está acontecendo. E esse pivô pode acontecer de várias formas. Às vezes o produto está certo, mas o cliente está errado. Ou então, uma função pequena do produto se mostra tão valiosa que vira o produto inteiro. Um exemplo prático foi uma empresa que tinha uma tecnologia legal, mas mirava no consumidor final. Eles pivotaram para o mercado de empresas e foi aí que o negócio decolou. Mesma tecnologia, público diferente. Certo, a gente testou, mediu, aprendeu, pivotou se foi preciso e agora as coisas estão começando a funcionar.
A pergunta é: como acelerar? Como crescer de verdade? O livro apresenta 3 motores de crescimento e a dica de ouro é: foque em apenas um de cada vez. Vamos lá. O primeiro é o motor pegajoso. O foco aqui é total em reter os clientes. O segundo é o motor viral. Aqui, o crescimento acontece naturalmente porque o próprio uso do produto atrai mais gente. E por último, o motor pago. Esse é o mais direto. Se paga para adquirir clientes, com anúncios, por exemplo. O segredo é garantir que o gasto para trazer um cliente seja menor que o lucro que ele dá. E o insight fundamental aqui é foco. Tentar acelerar os 3 motores ao mesmo tempo é receita para confusão e desperdício de energia. A tarefa é identificar qual desses motores faz mais sentido para o negócio e colocar toda a energia do time para fazer ele girar cada vez mais rápido. E no fim das contas, tudo se resume a uma pergunta. Uma pergunta que serve para um novo negócio, para um projeto numa empresa grande ou até para um objetivo pessoal. A pergunta é: qual é a principal suposição por trás da sua ideia? E qual é a forma mais simples e rápida de testar se essa suposição é verdadeira? Responder a isso é o primeiro passo para parar de gastar energia à toa e começar a construir algo que realmente faz a diferença.